Hoje, com o sermão intitulado A Igreja onde o Espírito e a Noiva dizem, vem, vamos dedicar algum tempo a estudar juntos a Palavra de Deus. Nunca é demais dizer que os 66 livros da Bíblia estão registados como profecias. Entre elas, no capítulo 22 de Apocalipse, o apóstolo João recebeu a seguinte revelação na ilha de Patmos. Ele viu que, na última época, haverá uma igreja onde o Espírito e a Noiva reunirão toda a humanidade. Se não formos à igreja onde o Espírito e a Noiva dizem, vem, não podemos receber a água da vida. Por isso, para recebermos as palavras da água da vida, temos de procurar o Espírito e a Noiva. Hoje, vamos descobrir que tipo de igreja é a igreja onde o Espírito e a Noiva dizem, vem. Vejamos o capítulo 22, versículo 17, de Apocalipse. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a Noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não significa isto que aqueles que não vão ao Espírito e à Noiva não podem receber a água da vida de Deus. Só quando nos dirigimos ao Espírito e à Noiva é que podemos receber a água da vida. Aqueles que não conhecerem o Espírito e a Noiva, e aqueles que não têm fé no Espírito e na Noiva, nunca poderão receber a água da vida de Deus. Por favor, prestem atenção ao último pedido sincero que Deus escreveu no último capítulo da Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 22. Que mais está escrito no versículo 18? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Por outras palavras, eu aviso todos os que ouvem as palavras da profecia da Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o que acontecerá se acrescentarmos algo? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, isto é, se retirarmos palavras das palavras da vida de Deus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quando o Espírito e a Noiva dizem, quem tem sede, venha a mim e receba o dom gratuito da água da vida, que avisos seguem? Não acrescentem nada. Quanto mais acrescentarem, mais desastres receberão. Receber os desastres significa que nunca poderemos receber a salvação. E ainda, se alguém tirar palavras, Deus tirar-lhe-á a sua parte no santo reino dos céus. Por outras palavras, Deus retirar-lhe-á o direito de entrar no reino dos céus. Por isso, não devemos acrescentar nada à palavra de Deus nem tirar nada dela. Não deveríamos nós ter um entendimento correto sobre o Espírito e a Noiva que dizem, venham a mim e recebam a água da vida, para podermos ir ter com eles e pedir a palavra da vida. Todos reconhecem que o Espírito é Deus Pai, que tem a imagem masculina. No entanto, em relação à noiva, algumas pessoas dizem, a noiva são os santos. E outras pessoas podem dizer, a noiva não representa uma igreja. As pessoas dizem, a noiva não está simplesmente a simbolizar ou a representar algo. Depois, temos de perguntar quem é que o Espírito representa. O Espírito refere-se ao verdadeiro Deus. E a quem se refere a noiva? Aqui neste versículo, a noiva refere-se à noiva de Deus, o Espírito Santo. Para simplificar, chamamos a Deus, o Espírito Santo, Pai, não é verdade? Então, quem deve ser, naturalmente, a noiva de Deus Pai? Ela é Deus Mãe. No entanto, uma vez que eles excluem e ignoram este facto, continuam a surgir incoerências e contradições. É por isso que as igrejas de hoje não podem deixar de cometer a loucura de não possuir uma fé completa em Deus Pai e Deus Mãe.
Sem que Cristo venha uma segunda vez a esta terra, não só é impossível abrirem-se os 66 livros da Bíblia, como também não há ninguém que os interprete, tal como se afirma claramente em Apocalipse capítulo 5, certo? Assim, hoje, devemos conhecer o Espírito que nos diz, vem, e devemos ir ter com Ele. Devemos também conhecer a noiva que nos diz, vem, e ir ter com ela. Atualmente, muitas igrejas, como a areia da praia, não compreendem Deus Mãe. Por isso, criam muitas interpretações peculiares. No entanto, a Bíblia não nos ensina que não temos apenas Deus Pai, mas também outro ser divino. Ela esclarece-nos sobre a existência de Deus Mãe. Quando nós nos aproximarmos de ela, ser-nos-á concedida a água da vida, que permite à humanidade viver. Em última análise, ela conduzir-nos-á também à vida eterna, não é verdade? Relativamente a este assunto, Deus deu-nos um ensinamento muito claro. Vejamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em termos simples, a palavra fazer tem o mesmo significado que a palavra criar. Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. E, ao 6º dia, disse estas palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está escrito na Bíblia, façamos o homem. Se fosse verdade que um só Deus criou tudo, não seria mais correto dizer, eu faço o homem. No entanto, quando Deus criou o homem, Deus disse, façamos o homem. Vamos ler o versículo novamente. Também disse Deus, façamos o homem. Deus disse, faço o homem, ou eu farei o homem. Deus disse, façamos o homem. Então, o que é que ele disse a seguir? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, os termos nós e nossa estão sempre a surgir. Nós temos de prestar atenção a estas expressões. Será que Deus é aquele que não sabe a diferença entre o singular eu e o plural nós? Não, Ele sabe. No entanto, Deus não expressou como, eu farei o homem, ou eu faço o homem. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Caríssimos, Deus não comete erros. Como é que podemos dizer que se trata de um erro? O que é que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18? Está escrito que nunca devemos acrescentar nada à Bíblia nem tirar nada dela. Quando nós olhamos para as profecias de Deus tal como elas são, sem lhes acrescentar nada nem lhes subtrair nada, podemos confirmar que Deus existe como a forma plural nós, em vez da forma singular eu. Vejamos novamente o versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Quem é que Deus criou? Homem e mulher os criou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, e criou o homem e a mulher. Depois, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, eles são uma cópia. A imagem masculina não foi criada, ao copiar Deus, que tem a imagem masculina. A imagem feminina não foi também criada, copiando Deus que tem a imagem feminina. Toda a humanidade chama a Deus, que tem a imagem masculina, Deus Pai. Isso é porque a humanidade recebe a vida através de Deus, o Criador.
Não chamamos simplesmente a Deus Pai sem qualquer razão. Então, é claro, a imagem feminina de Deus deveria ser chamada de Deus Mãe. Então, o que é que diz o capítulo 22 do Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem: vem. O que é que isto significa? Não vão a mais lado nenhum e não caiam em qualquer tipo de engano. Devem chegar ao lugar onde o Espírito e a noiva estão. Está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quando a humanidade vai para o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe habitam, eles podem receber a vida eterna e o reino dos céus que todos desejam. Uma vez que o verdadeiro perdão dos pecados também é concedido ali, Deus Pai e Deus Mãe estão a chamar a humanidade para o lugar onde eles habitam. No entanto, hoje em dia, embora a Bíblia nos ensine sobre Deus como nós, as pessoas continuam a acreditar que existe apenas um Deus, o que leva à distorção e má interpretação da Bíblia. Além disso, quando pregamos sobre isso, eles consideram-no herege. Por que é que o estudo da Bíblia é considerado herege? Uma vez que nos é ordenado não acrescentar nem subtrair nada, devemos aprender tudo. É lamentável que o seu entendimento seja falho e cheio de contradições. E por isso, quando lhes são colocadas questões bíblicas, acabam por evitá-las dizendo: aqueles que sabem muito sobre a Bíblia são hereges. O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. Então, qual é o último livro? É Apocalipse. Deus estabeleceu uma ligação perfeita entre o primeiro e o último livro. Em Gênesis capítulo 1, Deus Pai e Deus Mãe referem-se a si próprios como nós. E, em Apocalipse capítulo 22, aparecem como o Espírito e a noiva, ao chamar a humanidade a vir até eles. Devem vir à igreja que acredita em Deus Pai e Deus Mãe. Por isso, Deus registou todas estas palavras na Bíblia e disse: nunca acrescentem nada a estas palavras. Não devem omitir o que está escrito aqui. Desta forma, Deus desperta-nos constantemente para o caminho da vida eterna e para o caminho ao reino dos céus, através das palavras da água da vida, não é verdade? Quando perguntam às pessoas por que é que chamam Deus de Pai, elas não sabem claramente a razão e respondem simplesmente: chamamos-lhe Pai, porque a Bíblia se refere a Ele como Pai. Quando vocês vêm à igreja, podem dizer: irmão, por favor, venha aqui por um momento. Irmã, alguém está a chamá-la. Vocês não se chamam de irmãos e irmãs. Os termos irmãos e irmãs não são meros títulos. Eles têm um objetivo na Bíblia. Existem os termos pai, mãe, irmão e irmã. Então, onde é que podemos utilizar estes termos? Não são utilizados para descrever relações familiares. Chamamos irmãos e irmãs uns aos outros porque somos irmãos. Nós nunca devemos esquecer este ponto. Todos nós somos membros da família celestial com um pai e uma mãe. Então, esses ensinamentos são as doutrinas instituídas pela Igreja de Deus. Irmãos, não deveríamos confirmar este assunto através da Bíblia. Vejamos o capítulo 8, versículo 5, de Hebreus. Capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em que ministram? Figura e sombra das coisas celestes. Isto explica a cena em que Moisés viu o templo de Jerusalém celestial e construiu o tabernáculo na terra, de acordo com o modelo mostrado por Deus no monte. Então, apenas o santuário terrestre é a cópia e a sombra do que está no céu. Não, não é. O sistema familiar terreno é também uma cópia e uma sombra do sistema familiar celestial. A razão pela qual Deus o criou desta forma é a sua santa vontade. Ele quer que percebamos as coisas invisíveis que estão no céu, através do sistema familiar nesta terra. Todas as famílias terrenas não têm um pai. Tornar-se pai não é automático só por causa da idade. O título pai
Não é algo que apenas os filhos podem usar para chamar o seu progenitor. Mesmo que alguém tenha 50 ou 60 anos, não pode tornar-se pai ou mãe sem ter filhos. Não é verdade? Os títulos pai e mãe são utilizados pelos filhos. Por conseguinte, uma família é constituída por um pai, filhos e filhas. E quem mais está lá? Quem dá vida às crianças? Deve haver, sem dúvida, uma mãe. Vejamos o capítulo 12 de Hebreus. Vejamos o versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai. Que tipo de pai é que nós temos? O Pai espiritual. Então, viveremos. Tal como temos os nossos pais físicos nas nossas famílias físicas, quem é que existe na família celestial? A Bíblia desperta-nos claramente para o facto de o Pai Celestial existir. Quando formos para o reino de Deus, poderemos ver a aparência original de Deus Pai e de Deus Mãe, que disseram em Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem. Tal como existe um pai físico, existe também um pai espiritual. Pai não é um termo que usamos no local de trabalho. É um termo que é utilizado em casa. O sistema familiar na Terra é uma cópia e uma sombra do sistema familiar no céu. Confirmemos que há irmãos e irmãs no céu, tal como há irmãos e irmãs físicos nas famílias desta Terra. Passemos a 2 Coríntios, capítulo 6. Vejamos o capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso, quem será ele? Pai, e vós sereis para mim, quem seremos nós? Filhos e filhas. Na Bíblia inglesa, Deus disse claramente, sereis meus filhos e minhas filhas, ou seja, filhos. Quem disse estas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia registra que Deus disse estas palavras. A Bíblia ensina-nos que Deus é o nosso Pai, e nós somos seus filhos e filhas. Está escrito que o Senhor Todo-Poderoso nos deu estas palavras. Assim como há pais, filhos e filhas nesta terra, há também o Pai espiritual, filhos espirituais e filhas espirituais no céu. É por isso que nos chamamos irmãos e irmãs quando vimos à igreja. É porque somos todos filhos de Deus, e não apenas como uma formalidade. São estes os ensinamentos que o Senhor Todo-Poderoso nos deu. Então, se a família física é constituída por um pai, filhos e filhas, quem mais deveria estar presente? Tem de haver uma mãe. Uma vez que estas coisas são cópia e sombra do que está no céu, quem é que deve estar também no céu? Se uma mãe não existe no céu como realidade, uma mãe nunca poderá ser criada neste ambiente terrestre, que é uma cópia e uma sombra. Vejamos o capítulo 4, versículo 26, de Gálatas. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito, mas a Jerusalém lá de cima, aqui, lá de cima indica céu. Jerusalém que está no céu, é livre, a qual é, quem é ela? Nossa mãe. Irmãos, isto não se limita à tradução coreana. É assim que está escrito na Bíblia grega original, na Bíblia inglesa, na Bíblia árabe e na Bíblia francesa. É assim que está escrito em todas as versões da Bíblia. Quem é que a Bíblia mostra claramente que temos? A Bíblia mostra-nos que temos a Mãe Celestial. No entanto, as igrejas de hoje insistem, a igreja que acredita em Deus Mãe é herege e estranha. Caríssimos, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, aqueles que acrescentam algo à Bíblia receberão desastres.
E o que acontecerá àqueles que tiram algo da Bíblia? Negar Deus Mãe de quem está escrito na Bíblia é um ato de negar a palavra de Deus. Por isso, Deus retirar-lhes o privilégio de entrar no reino dos céus. Eles estão a tratar a palavra da verdade com demasiada ligeireza e negligência. É por isso que se estão a afastar da verdade que a Bíblia ensina aos homens. O facto de a mãe espiritual existir claramente na Bíblia é evidente. Será assim tão difícil compreender a palavra Nossa Mãe? Neste versículo está escrito: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E a revelação escrita pelo apóstolo João está relacionada com esta Jerusalém. Confirmemo-o através do livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja, quem já se ataviou, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E continua, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui, o apóstolo João estava a ver uma visão das bodas do Cordeiro. Mas quem é que o Cordeiro tem? Ele tem uma esposa. Quem é esta esposa do Cordeiro? O apóstolo João tinha muita curiosidade acerca dela. As igrejas de hoje ensinam que a esposa do Cordeiro no livro do Apocalipse são os santos. Mas quem é que testemunhou esta revelação? Esta revelação foi dada a João, o discípulo amado de Jesus. E o João também é um santo. Se os santos são a esposa, João deveria ter dito: "Oh, eu sou a noiva." No entanto, ele esperava ansiosamente ver a esposa do Cordeiro, pedindo sinceramente que se lhe mostrasse quem é a esposa. Passemos ao capítulo 21. Com isto, nós podemos confirmar que os santos não são a esposa do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, está escrito: então veio um dos 7 anjos, que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo disse a João: vou mostrar-te a esposa do Cordeiro. João era um santo escolhido por Deus, mas o anjo mostrou-lhe a esposa, outro santo que não João, segundo insistem as igrejas atuais. Isso mostra o quanto eles distorcem os ensinamentos da Bíblia ao dizer que a noiva são os santos. Aqui neste versículo, Deus está prestes a mostrar a esposa do Cordeiro a João, um dos santos. Vamos ler o versículo 9 novamente. Então, veio um dos 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha me mostrou. Quem é que ele mostrou? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O Cordeiro tem certamente uma noiva, uma esposa. Aqui, diz, a noiva, a esposa do Cordeiro, e em Apocalipse capítulo 22, diz, o Espírito e a noiva. Ambos significam a mesma coisa. Não é verdade? Deus dá-nos a conhecer a mesma mensagem, ao exprimi-la de formas diferentes. O anjo disse a João: vou mostrar-te a noiva, e mostrou-lhe a Jerusalém que descia do céu. Em Gálatas capítulo 4, versículo 26, menciona a Jerusalém que desce de cima. A Jerusalém que está no céu é livre. E quem é ela? Está escrito que ela é nossa mãe. Assim, o Espírito representa Deus Pai, que tem a imagem masculina, e a noiva refere-se a Deus Mãe, que tem a imagem feminina. Nesta época, toda a humanidade deve correr para o lugar para onde Deus Pai e Deus Mãe estão a chamar. Onde estão Deus Pai e Deus Mãe? Temos de saber onde eles estão para podermos ir ter com eles, certo? Onde estará Deus nos últimos dias? Está escrito que Deus estará em Sião. Vamos ver essa cena juntos. Passemos ao Salmo capítulo 132.
Em Salmos, capítulo 132, versículo 13, está escrito: Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua. Por que é que ele a preferiu? Por sua morada. Em termos simples, Deus escolheu Sião como a sua casa. Preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Será que ele vai ficar lá só por algum tempo? Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Uma vez que Deus escolheu Sião e a quis e desejou para sua morada, naturalmente, onde habitam o Espírito e a noiva, eles habitam em Sião. Portanto, o que podemos receber quando vamos a Sião? Podemos receber a vida eterna. Só quando vamos a Sião é que podemos receber o perdão dos pecados e a salvação. Isso é por causa de lá habitar quem? Qual é o Deus que ali habita? Sião é o lugar onde habitam Deus Pai e Deus Mãe. Ao irmos para o lugar onde o Espírito e a noiva nos dizem para ir, nós devemos ser aqueles que podem fazer a vontade de Deus e cumprir a profecia de Deus. Vejamos novamente o versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Sião está verdadeiramente cheia de graça. Deus escolheu Sião e não só lhe concedeu a bênção da salvação, mas também prometeu conceder-lhe a vida eterna. Não há outro lugar onde a vida eterna seja prometida. Passemos ao Salmo capítulo 133. Salmo capítulo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena, onde? Em Sião, o Senhor a sua bênção e o que é que Ele concede? A vida para sempre. Deus também promete dar a bênção da vida eterna em Sião, a sua morada. Quando formos a Sião, quem é que devemos encontrar? Quando nos encontramos com Deus Pai e Deus Mãe em Sião, podemos receber a graça da salvação, o perdão dos pecados e a bênção da vida eterna que Deus preparou para nós. Nas igrejas de hoje, estão difundidos ensinamentos verdadeiramente absurdos e falsos. A Bíblia não é algo que possa ser entendido ou decifrado pela sabedoria e conhecimento humanos. No capítulo 5 de Apocalipse, está escrito que a raiz de Davi é capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. Não está profetizado que isto não é algo que qualquer um possa fazer. Então, que tipo de igreja é a igreja para a qual o Espírito e a noiva dizem à humanidade para vir? A Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial é a igreja onde Deus Pai e Deus Mãe habitam, chamando toda a humanidade para vir e receber a vida eterna, a salvação e o céu. Nós recebemos Deus Pai e estamos a percorrer o caminho da fé, sob os ensinamentos de Deus Mãe. Peçamos constantemente a Deus que preencha as nossas carências com o Espírito Santo. Se alguma vez sentirmos que nos desviamos ou tomamos o caminho errado na vida, procuremos Deus para corrigir os nossos erros e pedir orientação para nos conduzir de novo ao caminho da retidão, para que nunca percamos o reino eterno dos céus. Eu espero que todos os membros da nossa família celestial sejam capazes de o fazer. Nós acreditamos em Deus Pai e em Deus Mãe, porque somos os filhos da promessa, que têm a promessa da vida eterna. Desejando que todos os membros da nossa família celestial sigam Deus Mãe e entrem no reino eterno dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.